Eu vou explicar as atividades para vocês de forma separada, tá, pessoal? Até porque o livro ele vai trazer primeiro uma classificação do geral dos poliedros e depois ele traz separadinho para a gente prismas e pirâmides. Então, as atividades da página 107, a número 1 pede o seguinte: você já reparou que diversas construções lembram figuras geométricas espaciais? Olha a palavrinha, lembram, tá? Não significa que é exatamente a figura que a gente está se referindo. Então tem aqui número 1, escultura na Praça do Papa em Vitória, Espírito Santo, fotografia de 2015, tá? Ela lembra o quê? Aí depois, no número 2, construção no município de Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, fotografia de 2017. E na letra A diz o seguinte: escreva o nome da figura geométrica espacial que cada construção lembra. Então, essa imagem aqui, ela lembra o quê? E esta imagem lembra o quê? Usem, por favor, a matéria da página 104, 105 e 106 para se basear. Aí na letra B diz o seguinte: classifique em poliedro e não poliedro. Lembrando que nós temos o não poliedro também como corpos redondos, tá? A mesma situação, só são nomenclaturas diferentes. Cada figura geométrica espacial indicada no item A. Então, você acha que essa imagem ela é um poliedro? Sim ou não? Você acha que esta imagem é um poliedro? Sim ou não? Ok? A número 2 agora. A número 2 é bem grandinha e ela vai dizer o seguinte: para representar um poliedro, Bia construiu uma estrutura com palitos de madeira e bolinhas de massa de modelar. Observe. Isso aqui vocês também já construíram no ano passado, inclusive quando a professora foi lá na Umbelina fazer um trabalho com a professora Silvelise, a gente fez isso aqui com massinha e com palito, vocês vão estar lembrando, tá? Aí olha só, letra A, os palitos e as bolinhas dessa estrutura correspondem a que elementos do poliedro apresentado? Quais são os elementos de um poliedro? Ele tem 3 elementos principais. Vértice, que é cada pontinho em que as arestas se encontram. A aresta, que são as linhas que ligam, as retas no caso, né, que ligam esses vértices um no outro. E ao juntar esses vértices e essas arestas, nós formamos as faces, ok? Então, se baseiem nisso, ele está perguntando ali exclusivamente o palito e a bolinha, está representando o quê? Então, vocês vão escrever embaixo, ok? Aí a letra B diz o seguinte: quantos palitos e quantas bolinhas Bia utilizou nessa estrutura? Aí é só vocês estarem fazendo a contagem. Letra C. Quantos palitos e quantas bolinhas são necessários para construir uma estrutura que representa um cubo? Depois, uma pirâmide de base quadrangular. Seria até interessante, se vocês tiverem em casa uma massinha e palitos de dente, vocês construírem ela primeiro e depois fazerem essa contagem, tá? Aqui na questão 3, Tadeu vai montar a representação de um poliedro com o molde a seguir. Vocês têm ali o moldezinho que ele vai fazer. Aí na letra A diz o seguinte: qual das representações de poliedros a seguir Tadeu vai obter? Vocês acham que ao juntar aquelas faces planificadas que ele tem, ele vai formar a primeira imagem, a segunda ou a terceira? Depois na letra B, de acordo com a representação de poliedros que Tadeu vai obter, responda: cada face correspondente a qual polígono? Ele quer dizer o seguinte: essas faces que nós temos lá em cima na forma planificada, elas são um triângulo, elas são um quadrado, elas são um pentágono? Que tipo de faces que nós temos? De acordo com a face que nós temos lá em cima, a gente consegue identificar a face do poliedro que está indicado depois que ele foi construído no sólido, tá? E aí ele questiona ainda: ao todo, são quantas faces? Depois, em relação à quantidade de faces, como ele pode ser nomeado? Qual é o nome que a gente pode dar para ele? E não se esqueçam que para olhar esse nome, basta a gente voltar na página 106, onde está escrito classificação de um poliedro, e ali nós temos todos os poliedros com as indicações de quantas faces eles têm, certinho o modelinho deles, e aí a gente consegue contar as arestas e os vértices tudo certinho, tá? Não deixem de conferir no livro.